Oi, pessoal. Graça, paz e alegria sejam multiplicados em seu coração. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos refletir aqui a respeito de um personagem bíblico, de uma estatura pequena, mas que teve um movimento ousado e uma grandeza sem limites o alcançou. Você conhece essa história, a história de Zaqueu. Nós vamos falar hoje a respeito de Zaqueu aqui nesse canal. Mas antes eu já vou pedir para que você deixe seu like para mim. Se você não é inscrito, venha fazer parte dessa família, venha somar aqui nesse canal para que juntos nós possamos aí mergulhar nessas histórias fantásticas da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra. Quanto mais você ouve a palavra, mais fé é gerada no seu coração. Quando a palavra cai no seu coração, automaticamente o seu pensamento vai sendo passado por um processo de renovação, a renovação da sua mente, a metanoia, e consequentemente as suas ações vão também ser transformadas, vão ser coerentes com aquilo que você está pensando. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então vem aqui comigo, ouvir a palavra do Senhor e deixar que essa semente de fé caia no seu coração e cresça cada vez mais. Amém? Então o texto para reflexão hoje está em Lucas, no capítulo 19. Nós vamos falar aqui a respeito de Zaqueu. Vamos ver aí o que Zaqueu fez para atrair a atenção de Jesus. Amém? Então vamos lá, vamos ver esse texto que está em Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era pequeno em estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Gente, eu amo essa história. Nós temos a história aqui de um homem pecador, um publicano. Um publicano era um homem cobrador de impostos. Então, as pessoas não podiam nem vê-lo, né? Já julgavam ele, justamente porque ele tinha essa função, né? O pecado dele era essa ganância de realmente estar tirando das pessoas tudo aquilo que elas lutavam para ganhar, né? Um publicano ia lá e pegava parte, e as pessoas, eu acredito eu, que deviam fugir cada vez que elas vissem um publicano, né? E Jesus estava em Jericó, ele sabia pelo movimento das pessoas que Jesus ia passar por determinado local. Então, ele tinha uma curiosidade muito grande, Zaqueu, ele queria conhecer Jesus, ele queria ver Jesus. E por ele ser pequeno, baixinho, imagine uma pessoa baixinha no meio de uma multidão, ela fica ali com a cabeça ali em cima e ela quer ver e ela não consegue enxergar. Então ele teve uma ousadia, ele teve um movimento ousado. Ele falou: não, eu vou subir nessa figueira brava, né? A figueira brava, eu acredito eu que ela tinha um ramo que aproximava muito ele mesmo do Senhor. Então ele teve esse movimento ousado, porque ele subiu nessa árvore, arriscando-se, né, para ver Jesus. E quando Jesus ia passando pelo local onde ele estava, Jesus olha para cima, chama ele
e fala que quer posar na casa dele. Então, esse movimento de Zaqueu, essa ousadia que ele teve, arriscando-se para ver Jesus, o que fez? Atraiu o olhar de Jesus. Ele caiu nas graças do Senhor. Jesus então chama ele pelo nome. Ele não conhecia Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu. Porque quando Zaqueu faz aquele movimento para olhar o Senhor, Jesus chama ele pelo nome. E aí ele desce então da figueira, né? Ele desce daquele lugar, as pessoas que estão ali à volta começam a murmurar, reclamar, do tipo assim: nossa, mas Jesus vai posar na casa dele, ele é pecador. E é assim, todas as vezes que você fizer um movimento para estar mais perto de Jesus, todas as vezes que você fizer um movimento para você se aproximar de Jesus e querer saber mais dele e buscar uma transformação, uma mudança de vida, as pessoas que estão à sua volta vão sempre estar jogando ali na sua cara o seu passado, vão sempre estar falando assim: nossa, mas Jesus escolheu ele, Jesus escolheu ela, como assim? Ele é pecador. As pessoas vão acabar julgando assim. Mas Jesus não estava olhando para o pecado, Jesus estava olhando para o que estava ali, para o ser grandioso que estava diante dele. Porque embora Zaqueu tivesse uma estatura baixa, ele estava elevado no coração dele para seguir o Senhor. O coração dele já habitava a grandeza sem limites já estava no coração de Zaqueu. Então Zaqueu, ele teve esse movimento ousado. Quando o Senhor fala assim: Zaqueu, desce daí, e ele desce daquela árvore, ele automaticamente ele já vai confessando para o Senhor: Senhor, metade da minha fortuna eu vou dar para os pobres. Senhor, se eu fiz algo, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. É isso que Jesus provoca no nosso coração. Quando nós caímos nas graças do Senhor e quando o Senhor se dirige a nós, nos chama pelo nome, porque nós ouvimos o chamado. Jesus nos chama pelo nome. Quando Jesus nos chama pelo nome, é desejo do nosso coração acertar tudo aquilo que está errado. Nós reconhecemos onde nós estamos errando e nós pedimos perdão. Mas além de pedir perdão, nós também movemos uma ação onde nós podemos fazer essa remissão de tudo aquilo de errado que nós fizemos. Ele reconheceu que ele lesou muitas pessoas. Então, Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais daquilo que eu tirei dessas pessoas. Eu vou devolver, Senhor, eu não vou permanecer do mesmo jeito. A sua vinda, a minha vida, provocou em mim essa transformação. Eu quero fazer o certo, Senhor, porque eu quero agradar o seu coração. Eu quero estar em estatura elevada como o Senhor tem essa estatura elevada. Eu quero elevar minha estatura para poder acompanhar o Senhor, para poder seguir o Senhor, para poder servir o Senhor. Então ele era um homem muito rico. Não, metade do que eu tenho, o que eu tenho é muito, metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres. Então Jesus ele provoca essa transformação. Quando Jesus decide entrar numa casa, quando Jesus decide entrar na vida de uma pessoa, as coisas jamais permanecem as mesmas. Não tem como as coisas permanecerem da mesma forma. Uma mudança total é feita, uma mudança total é gerada, porque a presença de Jesus, ela constrange, a santidade de Jesus, ela constrange, e nós queremos realmente agradar o coração do nosso Senhor. Nós queremos realmente, sabe, fazer com que nós queremos realmente agradar o coração do Senhor. Nós queremos realmente falar: Senhor, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, me transforma. E aí você reconhece as coisas que estavam erradas na sua vida e você começa realmente a fazer esse movimento de consertar tudo aquilo que estava errado. E aí disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, pois também é filho de Abraão. Então, a hora que ele fala isso, ele desce da árvore, ele já começa a confessar ali para o Senhor e falar as coisas que ele vai consertar. Jesus automaticamente reconhece: nossa, esse é filho de Abraão, a salvação chegou nessa casa. Salvação chega na casa daquele que quer consertar o que está errado. A salvação chega na casa daquele que reconhece que é pecador,
que reconhece, né, que precisa sim de um Salvador como Jesus. A salvação chega na casa daquele que reconhece que errou e quer fazer o movimento reverso, a conversão de consertar tudo aquilo que está errado. Amém? Então, quando uma pessoa recebe Jesus na casa e ela faz então esse movimento, a salvação chega a essa casa realmente. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Jesus não está olhando para a bagunça que está na sua vida. Ele está olhando na sua capacidade de consertar a bagunça que você mesmo provocou, né? Porque as bagunças que existem na nossa vida somos nós que provocamos. Com pensamentos errados, palavras erradas, ações erradas, escolhas erradas, somos nós quem provocamos. Então Jesus, quando ele vem realmente para consertar. E aí a minha pergunta para você hoje é: qual é o movimento ousado que você está fazendo para se aproximar de Jesus? Jesus ama os corajosos, Jesus ama os ousados, Jesus ama aqueles que se arriscam. Veja, ele se arriscou subindo nessa figueira brava, de forma que ele pudesse chegar o mais perto do Senhor. Ele só tinha ouvido falar do nome do Senhor, ele só tinha ouvido falar de Jesus, mas Jesus chama ele pelo nome. Esse movimento, esse desejo no coração, sabe esse coração ardendo, queimando por Jesus, atrai o olhar de Jesus, atrai a atenção de Jesus, de forma que ele vai te chamar. Ele vai te chamar pelo nome, falar: ei, você, fulano, vem aqui, porque hoje me convém pousar na sua casa. Hoje me convém ser seu hóspede, estar ali com você e mostrar para você as riquezas de tudo aquilo que eu conquistei para você na cruz. A palavra de Deus diz que sem santidade nós não veremos a Deus. Então, Jesus ele vem para nos ensinar essa santidade. E nesse processo de santificação, à medida que a gente vai consertando as coisas que estão erradas, nós vamos vendo os milagres poderosos do Senhor se manifestar em nossas vidas diariamente. Um beijo grande, Deus te abençoe, fique com Deus e até mais.